Quantas vezes nos pegamos fazendo coisas que não agregam nada para a nossa vida espiritual, não agregam absolutamente nada com a nossa vida com Jesus? Nos pegamos em frente ao celular mais de 1, 2 horas e não agregam absolutamente nada para a nossa vida. Então hoje nós discorreremos sobre esse tema. Fique comigo para a gente aprender como lidar com essas situações. 2 Samuel 11, 1 ao 4 diz o seguinte: E sucedeu, depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. Davi enviou a inquirir acerca da mulher. O que significa inquirir acerca da mulher? Ele queria saber mais dela, ele queria conhecê-la. E foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela. Então, nessa mensagem diz respeito a Davi, que ao invés de ter ido à guerra, ao invés de ter feito o que era para ele ter realmente feito, ido à guerra, ele preferiu ficar em Jerusalém. Eu digo que essa foi uma grande distração que Davi teve. Por quê? Ele tinha um futuro brilhante, ele tinha um passado brilhante, uma história muito brilhante, e foi essa uma mancha que ele teve na história. Davi derrotou o urso, Davi derrotou o Golias, Davi era o rei de Israel. Porém, com essa distração que ele teve, infelizmente, ao invés de ele ter ido para a guerra, se ele estivesse na guerra, ele não teria tempo de pensar na Batseba. Ele estaria fazendo o que era para ele realmente ter feito, ao invés de ficar pensando em coisas que poderiam estragar o futuro dele. Então, são muitas essas as vezes que devemos cuidar com aonde pisamos, devemos cuidar com o que fazemos, com as nossas decisões, devemos cuidar com cada passo que damos. Pesquisas dizem que os motoristas, eles se distraem não na estrada que é muito esburacada, que está chovendo demais ou que tem muitos trovões. Os motoristas se distraem naquela estrada que está lisinha, que o asfalto está liso, que a gente só ouve o barulho realmente do pneu girando. Quando o sol bate no rosto é no momento em que parece que está tudo tranquilo. Então, quando se percebe, quando a gente está distraído, é que há a colisão. Há uma história de Gordon, que Gordon era um funcionário novo no mercado ferroviário, e recebeu uma ligação de um funcionário dele que falou: Gordon, teve um vagão que não chegou para nós, não sei aonde foi parar esse vagão. E nos trilhos há aquela separação de destinos, onde tem um trilho, um segmento, e no meio dela há uma agulha, nome chamado agulha, que separa, que vai para outro caminho. E essa agulha faz com que a separação seja de 7,5 centímetros apenas. Então, por 7,5 centímetros que um caminho se separa do outro. Esse vagão, ao invés de ter chego lá em Nova Jersey, ele chegou em Nova Orleans, que dá aproximadamente 2,5 mil quilômetros de distância, 2.500 quilômetros de distância do destino que realmente era para ele ter chego. Então a gente percebe que são os pequenos momentos, as pequenas distrações que fazem com que a gente chegue nessas distâncias tão longas ao invés de a gente chegar no nosso destino. O que são essas distrações que temos muitas vezes? No meu caso, vou contar um testemunho que eu comprei um computador. Antes de eu ter comprado esse computador, eu comecei a fazer algumas gravações de vídeos sobre Jesus para postar no Instagram. Falava sobre Jesus na faculdade.
E após ter comprado esse meu computador, instalei vários jogos nele que traziam uma grande distração para mim. Quando eu ia fazer uma oração, ao invés de eu fazer a oração, eu ia jogar. Quando eu ia ler minha Bíblia, ao invés de eu ler a minha Bíblia, eu ia jogar. Então, quando eu me tomei conta de que estava acontecendo isso na minha vida, eu peguei todos esses jogos que para mim não traziam nada, não agregavam nada em minha vida, desinstalei todos eles. Então é isso que devemos fazer muitas vezes em nossa vida, acharmos quais são as distrações. Então esse é o desafio que eu quero trazer para cada um de vocês aqui hoje. Quando a gente vai orar, quando a gente vai ler nossa Bíblia, quais são as distrações que estão tendo nesse meio campo? Minha distração principal era o computador, então eu peguei todos os jogos e desinstalei. Depois disso, eu percebia que quando eu ia ler a Bíblia, quando eu ia fazer uma oração, eu pegava o celular, ia para o Instagram, ficava vendo alguns vídeos ali, sabe, vendo a vida das outras pessoas, e passavam-se mais de 1-2 horas e eu continuava ali no Instagram. Então eu pensei, Jesus, isso não agrega absolutamente nada para a minha vida. Então eu peguei novamente o Instagram também e desinstalei. E todas as distrações que tinham no meu caminho se findaram, não tinha mais nenhuma distração, então não tinha o que eu fazer. Por exemplo, chegava do meu trabalho, eu ia fazer o quê? Eu ia orar, eu ia ler a minha Bíblia, porque eu não tinha mais nada para fazer, não tinha outra distração. É isso, esse é o desafio que eu quero trazer para cada um de vocês. Todas as dificuldades que vocês tiverem, todas as distrações que estiverem no seu caminho, pegue e lance fora. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não teria uma distração para fazer aquilo que ele fez com Batseba. Então, esse é o desafio que eu lanço para vocês. Pegue suas distrações e elimine elas. E com certeza, sua vida espiritual, sua vida profissional vai ser muito melhor. Espero que tenha gostado desse vídeo, compartilha, curte, comenta, envia para quantas pessoas vocês conseguirem, para que essa mensagem chegue muito longe. Obrigado por ficar até aqui.